Boa tarde a todos. Vamos dar nossa continuidade, nossos estudos. Desta feita nós vamos fazer aqui um esclarecimento do que é o racionalismo cristão. Na outro vídeo nós ficamos uma pequena introdução e agora nós vamos ver os conceitos gerais, do que é o racionalismo cristão, como funciona, como se procede toda essa filosofia. Só reiterando aqui, é uma filosofia que eu estou inserido agora no momento, E depois, com outro vídeo, eu vou dar um breve explicação de como eu cheguei a aceitar o racionalismo cristão como uma filosofia de vida. Vamos esclarecer aqui um pouco o que é, O racionalismo cristão é uma filosofia espiritualista que trata da evolução do espírito. Explica através da razão e do raciocínio o que somos e o que fazemos neste planeta escola que é a Terra. Racionalismo cristão expressa a conjugação de dois conceitos norteadores que exprime todo o conteúdo filosófico da doutrina. O primeiro, a palavra racionalismo, está ligado ao procedimento dentro do raciocínio, da lógica e da razão. Temos de buscar a razão através da ação do raciocínio e do pensamento bem orientado. O raciocínio, trabalhado com profundidade e apuro, é esclarecedor quando é levado em seu uso criteriosamente esmerado. É prática que conduz a conclusões acertadas sobre a vida. Raciocinar com consciência é promover base sólida para alcançar as convicções verdadeiras. É desvendar, é encontrar o que se procura no emaranhado das ideias. O segundo conceito cristão, associado ao racionalismo, completa o sentido revelador da doutrina, um código de conduta que reúne princípios espiritualistas e preceitos do cristianismo. Quando dizemos código de conduta, referimos-nos ao procedimento da pessoa perante a coletividade e a si mesma. Ser racionalista cristão é viver a vida terrena sob normas espiritualistas dos mais alto padrão. É saber preparar o espírito para a vida presente e futura, como ser esclarecido, consciente do seu estado, das suas condições espirituais. Nos princípios racionalistas cristãos, consolidam-se conceitos e orientações de comportamento íntegro para as pessoas que o queiram seguir. O conhecimento da vida real é um processo contínuo de estudo. Por isso, o racionalismo cristão faz um apelo eloquente e constante ao estudo e ao raciocínio, no sentido de que a humanidade compreenda a necessidade imperiosa de se entregar a perseverante esforço para se tornar cada vez melhor. Esta filosofia, dentro da sua natural simplicidade, é bem profundo e deve ser visto pelo leitor como um alicerce de conhecimentos espiritualistas, cuja vigamento é forçoso erguer por esforço próprio. Trata-se de trabalho sério de pesquisa e elucidação para leitura e consulta, capaz de abrir novos horizontes com a amplitude da visão panorâmica
que coloca diante dos olhos perspectivas que poderão contribuir para imprimir nova orientação à vida e fazer com que ela se modifique a cada passo para melhor, alcançando um sentido mais prático, mais amplo, mais objetivo, mais seguro e autêntico. O racionalismo cristão é um conjunto de ensinamentos espiritualistas completo, porque transmite ao ser humano o conhecimento de si mesmo, sendo capaz de mostrar-lhe o que há de mais importante e fundamental, o próprio eu, remoto, presente e futuro. De que depende a saúde, o bem-estar, a felicidade e, com isso, um mundo menos agressivo, menos intolerante, mais justo e compreensível. Hoje, como no passado, os que estudam os problemas e os conflitos humanos sabem que a educação espiritual pode fazer de cada pessoa um ser pacífico e honrado. Para isso, entretanto, há necessidade de apagar do senso comum o irrealismo em que vivem muitos delas. É indispensável que se desfaçam das ideias e dos ensinamentos inexatos sobre a existência que tanta confusão tem produzido naqueles que buscam o entendimento dos fatos transcendentais da vida. É triste que isso ainda aconteça, uma vez que de posse de tais úteis e necessários, de tão valiosos e imprescindíveis conhecimentos, não andaria o ser humano há muito tempo a querer proteção e amparo de entes divinais, porque teria aprendido a confiar em si próprio e a buscar amparo e proteção no poder imenso e invencível da sua força de vontade e de seus bons pensamentos. Não pense o estudante que o racionalismo cristão faz com a publicação deste trabalho alguma revelação inédita. Desde a antiguidade até a era em que vivemos, o espiritualismo é objeto de estudo de filósofos, de pesquisadores, de intelectuais, inclusive de mulheres e homens da ciência, desejosos de colocar a humanidade a par do que há a respeito da vida espiritual, como o médico brasileiro Antônio Pinheiro Guedes, autor do intitulado livro Ciência Espírita. Um ensaio médico filosófico que contribuiu, dentre outros estudos de várias escolas filosóficas, na condição do racionalismo cristão. Nessa codificação de princípios, o racionalismo cristão afirma ser o universo composto de força e matéria. A força que incita e movimenta todos os corpos, matéria, e o princípio inteligente que penetra todo o universo. Esse princípio inteligente é compreendido pela maioria das pessoas como Deus, que o racionalismo cristão prefere denominar força criadora, grande foco ou inteligência universal, do qual somos partícula, que contém os mesmos atributos em forma latente, para serem desenvolvidos e aperfeiçoados nas inúmeras existências por que passamos na Terra. A força criadora mantém o universo rígido por leis naturais e imutáveis, às quais estão sujeitos todos os seres, não admitindo assim o racionalismo cristão provações
predestinações nem milagres. A doutrina racionalista cristã ensina que todos os atos da nossa vida decorrem do emprego do livre-arbítrio, faculdade espiritual controlada pelo pensamento e pelo raciocínio e pela vontade. Por isso, conforme pensamos, assim seremos. O que de mal desejamos ao próximo, a nós mesmos estaremos a desejar. E o que de bem fizermos em nosso benefício, redundará, pois seremos aquilo que quisermos ser. Ensina, pois, a não se cultivar sentimentos de ódio, de inveja ou de malquerança. Tão logo principia a raciocinar, nas primeiras fases da evolução, o ser humano sente, mesmo que de maneira vaga e confusa, a existência da inteligência universal, que não é capaz de definir. Nasce daí a sua inclinação adorativa, que as condições do despreparo espiritual em que vive plenamente justificam. Compreende-se então perfeitamente que determinada sociedade não tem uma concepção da espiritualidade que vai além do culto aos elementos da natureza, por lhe faltarem base de entendimento para demovê-las da perplexidade adorativa a que se entrega. Ao observador atento, não é difícil avaliar o grau de espiritualidade dos seres pela tendência que manifestam para a adoração. Assim como maior ou menor intensidade desta tendência, o modo de adorar e o que é adorado variam, à medida que a consciência da vida vai despertando, até chegar ao ponto de poder afastar de si os sentimentos de adoração. Os que hoje veneram coisas abstratas, após atingir o necessário esclarecimento espiritual, acharão tão descabida essa veneração quanto ingênua. Agora entendem ser a ideia que também já alimentaram de reverenciar elementos da natureza. Não é preciso possuir muita imaginação para compreender que essa incoerências representa no delicado período de formação da personalidade e do caráter de uma pessoa e de como elas contribuem na fase adulta para embotar-lhe o raciocínio e dificultar sua expansão no amplo terreno da espiritualidade. No conhecimento da vida, no seu aspecto mais amplo, estão os lúcidos elementos de convicção, por meio dos quais as pessoas poderão libertar-se das concepções que trazem presas aos milagres, aos mistérios e ao sobrenatural. Quando chegarem a compreender que são como espíritos, força inteligente e poder, quando se convencerem de que possuem atributos morais para vencerem racionalmente quaisquer dificuldades, quando adquirirem a consciência de sua condição de partículas de um todo harmônico, dele inseparável, que é o próprio universo, cairão por terra as concepções iniciais de proteção. Não há seres privilegiados nem proteções. Todos, sem exceção, estão sujeitos aos mesmos princípios, às mesmas regras, ao mesmo processo evolutivo. Invariavelmente faz igual curso e percorre igual ciclo, no que há um alto e meritório princípio de justiça. Precisa se convencer de que não poderão confiar com o auxílio de ninguém para libertar-se das consequências dos erros que cometeram e que terão de resgatar com ações elevadas qualquer que seja o número de existências para isso necessárias. Por certo, pensarão mais detidamente antes de praticar um ato impróprio. O que interessa então ressaltar
é o modo pela qual a pessoa processa sua marcha evolutiva e que conquista passo a passo a independência espiritual. A que souber avaliar o peso das responsabilidades que carrega com seus atos, certamente fará todo o possível para afirmar-se nos ensinamentos reais que transmitem o conhecimento dos fatos espirituais. O racionalismo cristão, sem outro interesse que não seja o de despertar a humanidade para a realidade da vida, propõe-se a lhe revelar os esclarecimentos que necessita para alcançar uma condição espiritual mais clara que o facilite o seu viver. Os estudiosos do racionalismo cristão aprendem a confiar em si mesmo, na sua capacidade espiritual e no poder de vontade para lutar e vencer. Não são, por isso, adoradores, nem pedichões e nem lamuriosos. Sabe que são grandes os obstáculos que surgem a cada passo no caminho da vida, mas que os poderão vencer com os próprios recursos morais que o dispõem. Assim faz, se necessário, que cada um cumpra o seu dever, realizando a parte que lhe compete com atenção, os olhos, a alma voltados para o fim principal da existência, que é a evolução espiritual. Chegando a este ponto, o estudante deve estar interessado em saber o que aconselha a escola filosófica que é o racionalismo cristão. Seu interesse vai ser amplamente atendido nos estudos que seguem e que verá os problemas da vida equacionados numa linguagem franca, simples e objetivo, sem tirar através da leitura de cada estudo o calor da mensagem que a doutrina dirige à humanidade, com o que espera contribuir para que a paz entre os seres humanos se estabeleça e o mundo se torne fraterno e melhor. Muito bem, meus queridos irmãos, vimos essa introdução. O que é que nós vamos ver daqui por diante, né? São vários estudos que vão nos levar a muitas realidades, né, espirituais e realidades da nossa vida cotidiana. Como nós devemos proceder, né, como diz aqui o autor dos estudos do racionalismo, como é que nós vamos proceder para adquirir esta evolução espiritual a qual todos nós estamos aqui neste planeta escola a aprender, para chegarmos a um nível superior quando desencarnarmos desta vida terrena. Então é uma coisa bem racional, né, como diz o estudo aqui, é o racionalismo cristão. Nós vamos trabalhar principalmente no raciocínio e na lógica, né, tirando do nosso meio todas as questões que levam ao misticismo, né, que essas religiões da Terra ensinam aí, que faz de você não um ser livre, mas sim um escravo de certas doutrinas e certas religiões. Então daqui em diante nós vamos aprender como nos proceder para adquirirmos essa liberdade espiritual